abrir aí a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17. Acho que precisa abrir um pouquinho aí, Daniel. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, eu vou cobrir o texto aí do versículo 9 ao 20, contudo vou ler os versículos centrais sobre os quais eu vou embasar o título e o tema desta noite, e depois nós vamos estar explorando o texto, desejando ter lições aí que entendo serão preciosas para a vida de cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 17, eu vou ler do versículo 9 ao 11, e depois vou ler ainda os versículos 15 e 20. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 9 ao 11, diz assim: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículos 15 e 20. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. O nosso coração, quando habitado pelo teu Santo Espírito, ele é ávido por desejar aprender e ouvir a tua mensagem, a mensagem que procede da tua palavra, da boca do Senhor. Aqui, Senhor, está uma pequena parte do teu povo, de tantos milhões e bilhão de pessoas que estão sobre a face da terra, mas nós queremos apreciar as belezas da tua palavra nesta noite. Nós queremos, Pai Santo, que tu estejas nos falando com teu Santo Espírito. Este que tem a incumbência de entregar a tua palavra, Senhor, é limitado, precisa da tua visão, da tua direção, da tua comunicação. Dê a ele, Senhor, capacidade para assim poder agir. Sobretudo, Senhor, dá unção, vibração, paixão pela tua palavra e pela tua mensagem, e também, Senhor, pelo povo de Deus que está presente aqui, aqueles que estão em casa e aqueles, ó Deus, que durante muito tempo, quem sabe, vão acessar esta mensagem. Se conosco, Senhor, e nos fale, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eventualmente eu ouço algumas pessoas dizerem para mim: pastor, todos os dias eu oro pelo Senhor. Aliás, isso me fez lembrar uma história de uma pessoa que se preparou para ser missionário, e ele estava embarcando no navio, e uma pessoa foi visitá-lo lá no compartimento do navio a fim de orar por esse missionário. E aí então, quando ele não chegou, não voltou, não se apresentou naquele lugar, então a pessoa deixou a mensagem para ele: eu desejo que você tenha uma boa viagem, um ministério abençoador, e eu estava aqui, eu vim até aqui para orar por você, e sempre orarei por você. Quando ele chegou lá, nos seus aposentos dentro do navio, ele viu aquela mensagem, ficou indignado, ficou orado e disse: eu não preciso da oração
dessa pessoa ou dessas pessoas, como que dizendo, eu tenho capacidade. Mas quando eu escuto alguém dizer, pastor, todos os dias eu oro pelo Senhor, e quem já falou isso para mim, já ouviu da minha boca essas mesmas palavras, ore sempre, ore incessantemente por mim. Quando eu ouço essas palavras, eu me sinto grandemente privilegiado, ao saber que pessoas se preocupam comigo, com o meu ministério, com a minha atuação dentro do reino de Deus, e como eu preciso de Deus, e como eu preciso das orações dos irmãos. Já imaginaram? Eu me sinto privilegiado por estas orações, mas já imaginaram Jesus orar por você? Você já imaginou Jesus interceder por você? E essa é uma das missões do Senhor Jesus Cristo, como sacerdote que Ele é. A palavra de Deus aqui nos registra alguns versículos neste texto aí do capítulo 17 do Evangelho de João. Eram os últimos dias do Senhor Jesus Cristo juntamente com os seus discípulos e apóstolos. Ele tinha acabado de dizer que ele ia para junto do Pai, que ele ia preparar lugar. Os discípulos ficaram extremamente tristes. Depois ele complementou dizendo que viria o Espírito Santo, que não apenas estaria com eles, mas estaria neles. E o Senhor Jesus Cristo, então, num dado momento, nos últimos momentos, ele se volta para o Pai em oração. A palavra de Deus diz que Jesus passava a noite orando, que Jesus levantava alta madrugada, mas não tem registro do conteúdo destas orações. Mas aqui no capítulo 17 nós temos o registro desta oração feita pelo Senhor Jesus Cristo. Entre outras coisas, ele intercede por nós, intercede pela sua igreja. Veja o que diz aí, meus amados irmãos, os versículos 11 e 20. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí ele coloca, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, a expressão de Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que o Senhor esteja guardando a cada um daqueles que servem ao Senhor. E no versículo de número 20, ele estende, ele amplia, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Por isso Jesus orava por aqueles discípulos naquela ocasião, orava pelos seus apóstolos naquela ocasião, quando conviviam com ele, mas ele ora por nós, ele ora por todos nós, pela sua igreja, quando ele diz, eu não oro, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então a oração de Jesus naquele momento, para os que conviviam com ele, e para com todos, durante a existência do mundo, era esta, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai Santo, guarda-os em teu nome. E é sobre isso, meus amados, que eu quero compartilhar com todos vocês nesta noite. A mensagem de Deus para o seu e o meu coração é, de Jesus a oração, guarda-os. De Jesus a oração, guarda-os, sob este tema, intercessão por todos em todos os tempos. Intercessão por todos em todos os tempos. Esta é a verdade que emana dos textos que nós acabamos de ler, quando o Senhor Jesus Cristo pede ao Pai, roga ao Pai, que aqueles que lhe pertencem, que eles fossem guardados, e aqueles que haveriam de pertencer, crendo na sua palavra, também por estes Jesus ora, pedindo que o Pai estivesse guardando. Intercessão por todos em todos os tempos. Em primeiro lugar, nesta oração, o Senhor Jesus Cristo ora pela unidade da igreja.
O Senhor Jesus Cristo se dirige ao Pai e ele roga ao Pai, ele dirige esta oração, a única registrada na palavra de Deus, pedindo que o Pai, de tal maneira, guardasse a sua igreja e o seu povo, para que eles tivessem uma unidade, a fim de que Cristo pudesse ser transmitido, visto, refletido através desta unidade. Quem acompanha futebol, já acompanhei mais, já acompanho menos, mas o suficiente para que nós tenhamos a informação de que quando um time é campeão do seu estado, ou do Brasil, ou do mundo, normalmente é perguntado qual é o segredo deste time. E a resposta sempre é essa: é a nossa amizade, é a nossa união. Nós não temos aí tantos talentos, mas a nossa união, a nossa unidade é o nosso segredo. Foi isso que nos levou a vencermos os demais adversários que eram até mais qualificados do que nós. Meus irmãos, o fato de Jesus ter intercedido por aqueles que o servem, o fato dele ter dirigido ao Pai esta oração pedindo unidade na sua igreja é algo fundamental. Versículo 11, no final deste versículo ele diz que me deste para que sejam um, assim como nós. No versículo de número 21, nós lemos, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o versículo de número 22 e 23, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Grande parte do conteúdo da oração do Senhor Jesus Cristo é intercedendo junto ao Pai, para que o Pai pudesse guardar a cada um de nós e guardar a sua igreja, para que a sua igreja tivesse esta unidade intensa, para que o reino de Deus pudesse transparecer e não as qualidades individuais da parte de cada um de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27, melhor dizendo, e eu não sou de ficar assim abrindo a Bíblia e lendo o versículo, normalmente eu falo direto, mas este versículo ele é tão importante que eu quero lê-lo na íntegra. Diz assim, Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Grande parte da oração de Jesus foi pedindo união, unidade, que a igreja tenha o mesmo espírito, o mesmo valor, a mesma busca, o mesmo pensamento de exaltá-lo, os mesmos conceitos, os mesmos valores em relação ao reino. E o apóstolo Paulo destaca, vivemos de um modo digno, e o modo digno a que ele se refere ali é ter o mesmo espírito, uma mesma alma, lutando de forma unida pelo Evangelho. Como uma só alma, firmes em um espírito, lutando juntos pela fé evangélica. É fundamental que você e eu, neste mundo, como servos que somos, que nós tenhamos consciência e que nós nos questionemos e nos perguntemos se a nossa maneira de nos conduzirmos
dentro da Igreja de Cristo, especialmente dentro desta comunidade, se nós estamos promovendo a unidade, se nós estamos construindo o reino de Deus através de uma só alma, de uma mesma visão, se nós estamos, acima de tudo, lutando pelo Evangelho. A África do Sul, durante muito tempo, viveu o apartheid. Apartheid, infelizmente, foi uma marca bastante negativa na vida daquele país, em que se dividia o povo branco dos negros. E isso ficou tão mergulhado na alma daquele país e na alma daquele povo, que existia, meus irmãos, a igreja dos brancos e a igreja dos negros. Um colega meu estava se formando lá no seminário, colega de classe, Paulo Anglada, que faleceu há pouco tempo. E ele foi convidado para pastorear lá na África do Sul. E foi-lhe imposto que, se ele fosse, ele teria que viver esta divisão. E ele disse: não, jamais, jamais. E nós ficamos pensando, meus irmãos, como é que a igreja se trai a esse ponto? Como é que o povo de Deus se trai a este ponto? Como é que o povo de Deus é subjugado por valores única e exclusivamente mundanos? Como não predomina e não governa o coração deste povo aquilo que emana da palavra de Deus? Já imaginaram? Lá os cristãos, os evangélicos, os reformados naquela ocasião, há 30 e tantos anos atrás, tinha essa divisão e achavam comum, achavam normal, está tudo certo, está tudo bem. O que fazia com o texto em que Jesus dizia que não existia mais este, mais aquele, não existia mais raça, não existia absolutamente mais nada, que todos se tornaram um só no seu corpo? Eu temo, meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito grave. A igreja está quebrada hoje. Quebrada pela política. E está todo mundo achando que é normal. Cada um puxando para o seu extremo. As pessoas falam mais de política, discutem mais política, brigam mais por política do que propriamente pelo reino de Deus. E Jesus orou pela unidade da igreja. E de forma sutil, sagaz, o diabo tem invadido os arraiais evangélicos e tem feito as pessoas mais apaixonadas por política do que pelo reino, valores do reino, lutar pelo reino. Se nós somos cristãos sinceros, e creio que somos, nós precisamos entender que Jesus Cristo orou foi pela unidade da igreja, pelo seu reino, não unidade de qualquer valor deste mundo, ideologia deste mundo. Por isso ele não orou e nunca haverá de existir esta unidade. Então nós não podemos combater, brigar mais, agredir mais, lutar mais por esses valores que nunca serão reais neste mundo, serão sempre utópicos. Mas os valores do reino nunca serão utópicos, porque eles emanam do Deus Todo-Poderoso, que pode dar unidade às pessoas, por mais diferentes que elas sejam, por mais diferentes que elas pensem, mas se elas colocam o reino de Deus, os valores cristãos e a glória de Cristo e a glória de Deus acima de todas as coisas, esta unidade será uma realidade. Eu creio assim, meus amados. É assim que eu creio, porque é assim que a Bíblia me ensina.
de Jesus a oração, guarda-os em intercessão por todos, em todos os tempos, em primeiro lugar, guarda-os e intercede pela unidade da igreja. Deus desafia você, não sou eu. Deus desafia você a rever seus conceitos, suas condutas. O que tem sido mais valoroso para você? Eu estou falando da prática do dia a dia, não estou falando da sua teoria. A teoria nos trai. Às vezes a gente nós nos achamos na teoria cristãos demais, que somos e construímos a unidade, mas a prática nós estamos muito aquém disso. Mas outra coisa pelo que Jesus intercede, rogando ao Pai que nos guarde, é no que se refere ao gozo completo que nós podemos ter, apesar de nós estarmos nesta terra de tantos desencontros, de tantas diferenças, de tantos valores e desvalores, de tanta luta, mas ainda assim, a vida cristã, a vida espiritual, a vida de relacionamento com Deus é uma vida de milagre, é uma vida extraordinária. E é possível nós termos gozo pleno de Deus e na presença de Deus, apesar de um mundo depauperado, empobrecido. Talvez até em fim da sua própria existência, porque não sabemos onde mais vai este mundo, até quando ele vai suportar. Charles Finney, às vezes as pessoas censuram porque ele é arminiano. Não vou falar da sua teologia, mas eu vou falar da sua experiência. Era um advogado, cristão, tinha sua vida mais ou menos diante de Deus, mas um dia o Senhor lhe tocou o coração para que ele tivesse uma vida dedicada e consagrada. Ele foi lá no seu escritório, lá se ajoelhou diante de Deus e passou muito tempo em oração, em jejum. E ele narra num dos livros em que escreveram a respeito dele, que ele ficou pleno de gozo, que ele não se aguentava. Daquele momento em que ele estava na presença de Deus, um gozo indizível. Aquilo mudou a vida de Charles Finney para sempre. Foi outro homem, outro servo de Deus, outros valores. Mas ele teve este encontro que o distinguiu do que ele era para aquilo que ele passou a ser. Meus irmãos, além de Jesus Cristo ter orado pela unidade da igreja, ele orou para que o gozo de Deus fosse o mais pleno, o mais completo possível na vida daqueles que Deus lhe tinha concedido e aqueles que haveriam de conceder pelos séculos sem fim. Versículos 12 ao 14. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus estava orando, dizendo que todos aqueles que o Pai tinha entregue nas suas mãos não se perderam, com exceção daquele que estava determinado à sua perdição, que era Judas, que o entregou. Mas no versículo 13 ele diz: vou para junto de ti, e ele roga por aqueles e por nós, para que nós tenhamos um gozo completo em nós mesmos, decorrente da nossa relação com Deus. Mesmo que, versículo 14, o mundo nos odiasse, mesmo que o mundo não nos aceitasse, mesmo que o mundo nos
nos resistisse, porque, conforme diz Jesus, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Este mundo no qual nós estamos e que vivemos sob as influências relativamente boas e nefastas de homens, de poderes, de ideologias, tudo isso nos infelicita. Mas o maior desafio é a nossa mente casar-se com a mente do mundo. Os valores serem equiparados, o que nunca vai acontecer. Quanto mais cristãos, quanto mais próximos de Deus, tanto mais choque nós teremos com este mundo, mas tanto mais gozo nós teremos proveniente da nossa relação com Deus. Jesus ora para que o gozo que Ele tenha nos conceder seja completo. Ele não está orando para depois da eternidade. Ele não está orando para o Pai assim fazer depois que nós morrermos. Ele está orando por nós enquanto nós estamos neste mundo que nos é oposição, que nos odeia, que não caminha naturalmente com os valores divinos, que pressiona, que discrimina, que tem valores extensos, intensos, na contramão daquilo que é a palavra de Deus. Já citei várias vezes aqui e cito novamente porque para mim é um contexto em que nós podemos tirar lições reais. Quando a palavra de Deus fala dos servos de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, eles tinham apanhado, tiveram a adversidade daqueles que os perseguiam, e a palavra de Deus diz lá, que mesmo tendo apanhado, sendo rejeitados pelo mundo, versículos 50, 51, 52, 53, por ali, diz que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Esta alegria era por causa do Espírito Santo. Não é aditivo a alegria e depois também do Espírito Santo, não, era o Espírito Santo, dele que decorria esta alegria. E aí então, Jesus ora por nós para que nós tenhamos gozo completo mesmo neste mundo adverso. Os apóstolos, o servo de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, experimenta na sua própria pele, na sua vida real, um gozo, uma vida de transbordamento, de gozo, mesmo estando em completa adversidade. Eu não pergunto a você se você tem problemas na vida. Eu sei que você tem, eu tenho, todos nós temos. Mais intensos, menos intensos, múltiplos, menos múltiplos, todos nós temos problemas que nos angustiam mais profundo da alma que nós nem sabemos descrever. Não temos palavras para descrever. Mas é possível, ainda assim, totalmente possível, no meio deste mundão terrível, temos transbordância de alegria, sermos plenos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É possível. E aí, gostaria de colocar toda a potência da minha voz para gritar neste momento, mas eu vou falar bem baixinho. Não consigo entender porque pessoas estão dentro da igreja e só vivem a lamentar, só vivem a choramingar, só vivem a reclamar, só dizem que a vida não está boa, que está ruim, que está péssima, que está devagar, quase parando, que está frio, que está morrendo. Não consigo entender. Não dá para entender. A falha não é de Deus. A falha não é da palavra de Deus. A falha não é do Espírito Santo. A falha
Se tiver, é nossa. Por que essas pessoas vivem abaixo da crítica? Como disse, não vou dizer que nós não tenhamos lutas, não. Não vou dizer. Mas lutas deste mundo não tiram as alegrias dos céus. Não tira. A alegria dos céus, ela grita. Sabe? Estou aqui. Do mundo também tenta gritar, mas ela não é mais poderosa do que a alegria que procede de Deus. Jesus ora por sua vida. Jesus ora por minha vida. Ele ora para que nós tenhamos gozo mesmo estando neste mundo. E isso é possível. Isto nós podemos experimentar. Completamente possível. Se nós não temos essa vida, nós precisamos fazer uma revisão. Com muita humildade, como disse pela manhã. E nos questionarmos, com os olhos de Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque Jesus orou por você, Ele ora por você, intercede por você na pessoa do Espírito Santo. A graça, o poder de tudo quanto Deus é, emana do seu trono, não toma você totalmente, porque você tem limite pecaminoso, como eu também tenho, mas quanto mais nós vencermos as fronteiras deste limite pecaminoso, tanto mais esse gozo estará tomando conta da nossa vida, mesmo estando neste mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ora por nós, dizendo: Pai, guarda-os. E Ele diz: eu quero que mesmo no mundo eles tenham gozo completo, tenham alegria. E as orações de Jesus ou do Espírito não são vãs. A igreja do Senhor era para ser este organismo mais feliz da terra, tão feliz que o mundo, ao olhar e ao vê-la, dissesse: eu quero pertencer a este povo. E era isso lá na chamada igreja primitiva. A igreja era perseguida, mas todos admiravam. Agora, os que estão na igreja, né, grande parte só vive reclamando, choramingando a vida, choramingando, choramingando. A pessoa fala: eu não quero nada de igreja. Eu não posso ir para os inferninhos, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso me drogar, não posso ter um sexo liberado, eu não posso ter nada e depois viver essa reclamação aí. Oh, caramba, eu vou fazer minha alegria neste mundo mesmo. É assim. É assim, meus irmãos. É desse jeitinho, não tô tirando nada daquilo que é da minha cabeça, não. Estou colocando aquilo que é preceito bíblico, aquilo que é do Espírito bíblico, que emana da Bíblia. De Jesus a oração: guarda-os, intercessão por todos em todos os tempos, pela unidade da igreja, pelo gozo completo, ou pelo seu gozo completo, ou pela individualidade do gozo completo. E finalizando, outro ponto fundamental da oração de Jesus é pela santificação. Pela santificação da igreja, pela separação extremamente distintiva, o quanto mais ela puder, daquilo que são trevas, que é o mundo no qual nós estamos. Se perguntar, por definição, o que é santificação,
Quase que todo mundo vai dizer é ser separado, certo? Mais do que ser separado, é ser extremamente distinto, tendo uma luz reluzente que emana da luz que é Cristo, e nós refletimos com a nossa vida das trevas que são o mundo, cuja luz entre aspas, luz negativa, emana de Satanás, que dele é o seu Deus. Na semana passada, eu assisti uma live de um colega que fez com o pastor Elias Medeiros, que foi um professor meu lá no seminário, que inclusive é genro do reverendo Francisco Leonardo, a respeito de quem falei nesta manhã. E quando ele contou da sua experiência de conversão e etc e tal, e a sua passagem pelo seminário lá no Recife, ele contou da pressão que ele sofria dentro do próprio seminário, porque ele queria buscar uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de estudo na palavra de Deus. Às vezes os irmãos pensam que lá dentro do seminário todo mundo é santo, todo mundo é fiel, ninguém cola de ninguém, ninguém fala bobagem, ninguém conta piada suja. Não, meus irmãos, tem muita gente lá que a gente fala assim, misericórdia, será pastor? Vai ser pastor? E ele recebia pressão, e de fato é assim mesmo, meus irmãos. Mesmo dentro do seminário, nos preparando para o seminário, se a gente buscar vida de oração, de leitura da palavra de Deus, e colocar coisas que são do caráter de Deus, muitas vezes somos zombados. Somos zombados. E isso não é apenas lá, mas também, às vezes, nós vemos isto dentro da igreja. Pessoas que falam cristãos, mas não vivem valores cristãos. Que são cristãos, mas falam bobagem todo dia, que já fez parte até do seu vocabulário. Nossa, eu canso de escutar. Canso de escutar as suas expressões, seus comportamentos. Versículo 17 ao 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus diz, santifica-os. E ele diz que nós somos santificados mediante o conhecimento e prática da verdade, da sua palavra. Jesus se santifica e diz, continua a oração, para que eles também sejam santificados na verdade. E ele continua a rogar, não somente por estes, mas por aqueles que virão a crer. E cada vez mais o mundo se depaupera na sua moralidade, mergulha na imoralidade, bebendo terrivelmente tudo quanto está aí. E parece que a igreja se manifestar contra isso é antiquado, é passado, é absurdo. Não, a igreja tem que se manifestar, a igreja tem que pregar a verdade. Não politizando, meus amados irmãos, não politizando, pregar a verdade como verdade de Deus, não verdade de ideologia, não verdade que pertence a 1, a 10 ou a 33 partidos políticos, mas pregar a verdade que emana da palavra de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida separados do mundo, com valores que emanam de Deus, que são totalmente antagônicos aos valores do mundo. Se não são totalmente antagônicos, eles são profundamente antagônicos. Porque pode ter coisa que neste mundo se assemelha. Tem pessoa que não é cristã e ela prima pela justiça. Tá, até um determinado nível, passou dali, já perdeu esse poder moral da justiça. Mas o cristão, de fato, vai lá para o fundo. A profundidade do valor dele é muito maior. Se parece no nível, na flor da água, mas lá no fundo
já não é mais assim. Os valores que emanam de Deus são mais extensos e mais profundos, ainda que tenha alguma semelhança com alguma coisa, porque resta neste homem alguma imagem e semelhança de Deus, ainda que ele seja pecador. Mas alguma. Em Efésios 1, quando o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos, ele fala que aqueles que pertencem a Cristo foram escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados por Cristo, e explica, para serem santos. Para serem santos. Para serem diferentes deste mundo. Para agirem diferente, pensarem de forma diferente. Um reino, dentro deste reino de trevas, que é o reino de Cristo, cujos valores são outros. Fomos chamados para sermos santos. Hebreus, fala também em Hebreus 12, fala para sermos santos, sem o que nós não veremos a Deus. Meus irmãos, nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas buscas, se somos cristãos de verdade, são incompatíveis com os do mundo. Se não são totalmente na superfície, contudo, abaixo da superfície, as diferenças são extremamente brutais, super distintivas. Não tem como o mundo, por melhor que seja, ser comparado em alguma coisa aos valores do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. É Cristo. E dizer que este mundo tem valores que se comparam à igreja, ou é dizer que Cristo se assemelha ao mundo, ou o mundo se assemelha a Cristo, quando na verdade são completamente distintos, tanto que ele foi perseguido pelo mundo, ele mesmo disse, e foi morto neste mundo, por pessoas mundanas, ainda que religiosas. Portanto, é necessário que nós olhemos a nossa vida, é necessário que nós pensemos, repensemos a nossa vida. Não estou falando de moralidade, meus irmãos, eu não estou falando de moralidade. Não estou falando da mera moralidade que trai muitos cristãos, que leva os cristãos a acharem que são crentes demais, porque são morais demais, legalistas demais. E eu estou falando de pessoas que têm uma vida exemplar, porque ela emana de uma relação viva, orgânica, com Deus, com Cristo, pela habitação do Espírito Santo. Isso é completamente diferente. Uma é construída à base única e exclusivamente de preceito e códigos, o moralismo, o legalismo, enquanto que a vida com Deus, o Espírito Santo pega essa revelação, que em princípio pode parecer um código, e transforma em vida, e aplica na nossa vida, de tal maneira que nós sabemos distinguir as coisas, sabemos julgar as coisas, para que não sejamos algozes uns dos outros, mas vivamos em amor e misericórdia. De Jesus a oração, guarda-os, intercessão por todos em todos os tempos. Jesus orou pela sua igreja naquela ocasião, que teve como base os seus apóstolos, mas orou pela sua igreja de todos os tempos enquanto existir mundo. E orou por você e orou por mim. Somos privilegiados em termos o maior e o mais poderoso intercessor por nós. E a intercessão dele foi de forma esplêndida para que aqueles que pertencem ao seu reino e à sua igreja possam de tal maneira viver que impacte o mundo, que transtorne o mundo
e que transforme este mundo por uma luz e valores que jamais o mundo chegará aos seus pés. Orou pela unidade da igreja. Querido, olha para a sua vida, vê se você está somando, vê se as suas ideias pessoais estão quebrando a comunhão, quebrando o amor, quebrando a amizade, enfraquecendo a igreja, enfraquecendo o reino. Pelo amor de Deus, olha para Deus. Por amor de Deus, olha para o reino de Deus. Viva neste mundo, mas tira os olhos do mundo. Orou para o seu gozo completo. Disse: Pai, eles estão no mundo, como no mundo eu estive, tive lutas, eles também terão, mas dê do teu gozo mesmo e apesar disso. É possível. A vida com Deus é uma vida de milagre, gente. É uma vida de milagre, não é uma vida psicológica, uma vida emocional, não, a vida é uma vida de milagre. Que uma pessoa pode estar num problema tremendo e pode estar louvando a Deus, a pessoa fala assim: essa pessoa está doida, como eu já ouvi, né? Está doida. Teve uma perda aí, como é que está cantando e servindo a Deus ainda? Está doida. Para o mundo é doido. Porque Jesus fala que o mundo não ia compreender a paz que Deus dá. E orou pela nossa santificação, para que a igreja fosse extremamente distintiva deste mundo, para clarear, iluminar este mundo com a luz de Cristo, e não ela ser apagada pelas trevas deste mundo. E olha que nós ouvimos com insistência de que o mundo está entrando na vida da igreja. O mundo está entrando na vida da igreja. E vai ser assim por fim, meus irmãos. Vai ser assim até o final do mundo. Concluindo, quero lhe dizer isso. Não apenas temos a companhia de Jesus junto a nós, mas Ele, pelo seu Espírito Santo, intercede por nós. Intercede pela sua vida. Não importa, você é um cristão? Está fraco ou forte? Está vivendo a vida com a qual você dignifica o Evangelho? Não importa. Importa que você precisa tomar uma medida na sua vida, porque intercedendo por você, Ele sempre estará. Mas depende da disposição do seu coração. Isso é um privilégio muito grande. Existem muitas coisas que é da sua alçada. Você não pode nem esperar de mim. Você não pode esperar de nenhum presbítero da igreja. Você não pode esperar nem de Deus, porque é da sua alçada. Como remover a pedra lá, quando Lázaro estava sepultado, era a alçada dos homens. O milagre Jesus fez. Então, você lutar contra o seu ego, lutar contra a sua natureza humana, lutar contra as tendências que lhe faz pecar, lutar contra a frieza, morneza, contra a sua imobilidade, lutar contra tudo aquilo que pesa na sua consciência, tudo aquilo que você sabe que está errado. Isto é competência sua, que já foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive buscar a Deus com o coração quebrantado e chorando perante Deus e dizer: Senhor, não posso ser assim, não quero ser assim. Aí Deus então vai fazer valer essa intercessão para que você se levante. Que privilégio. Que Deus nos abençoe. Amém.